gravar. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo minha tela aí, pessoal? Sim. Certo, vamos lá então. Aula passada a gente concluiu o assunto de números inteiros, que tomou 2 aulas da gente, né? Agora a gente começa racionais, no mesmo padrão do que eu falei para vocês, tá? É um conteúdo que vai sendo gradativo. Então, a gente viu naturais, tá? Dos naturais nós vimos os inteiros, e precisa entender os naturais para ver os inteiros. Agora nós vamos ver os racionais. Para entender os racionais, precisa entender os inteiros, tá? Bom, vocês podem se esforçar também, né? Para quem não entendeu, pode se esforçar para entender agora. Vamos lá, então. Racionais. Então, olha só, uma pequena introdução para você. Os números racionais, eles são os números que, basicamente, a gente escreve em forma de fração. Então, a gente sempre conseguia ver lá, né? Quais eram os inteiros. São os números que não possuem vírgula, não são frações, são aqueles números mais simples, mas são positivos ou negativos. Os naturais eram aqueles números mais simples, do 0, 1, 2, 3, assim por diante. Só número positivo, não tem fração, não tem decimal, nada disso. Agora, os racionais são qualquer número que a gente pode escrever na forma de fração. Eu vou entrar um pouco mais profundo nessa parte aí, né? Para vocês entenderem primeiro o que é uma fração, tá? Mas, por enquanto, a gente vê essa introdução aí. Esses números podem também ter representação decimal finita ou decimal infinita e periódica. Então, assim, quando eu tiver um número decimal, mas que ele acaba, ele é finito, então eu posso escrever esse número no formato de fração. O que isso significa? Que ele é racional, tá? A mesma coisa quando eu tenho uma dízima periódica, né? Que aí no texto eu trago para vocês como decimal infinita e periódica. É uma dízima periódica. Quando eu tiver isso, eu também consigo pegar aquela dízima e escrever em forma de fração, mas somente quando é uma dízima periódica, tá? Quando é só dízima infinita e não é periódica, eu não consigo escrever, tá? Observe que o conjunto dos números racionais representados por Q. Então, agora, deixa eu colocar minha caneta aqui. Vamos lá. Peraí. Agora, a gente está representando aí pela letra Q, tá? Esse símbolo aí é o símbolo dos racionais, tá? Um Q. O N é naturais, o Z é inteiros e agora esse Q são os racionais, tá? E ele contém... Espera só um momento. Só um momento, turma, já volto. Continuando, tá, turma? Os racionais, eles contêm os inteiros e os naturais, tá? É exatamente isso que eu estou escrevendo aí embaixo para vocês, ó. N contido em Z contido em Q, né? Então, o que está escrito aí? Que naturais estão contidos nos inteiros que estão contidos nos racionais, tá? Por isso que eu falei para vocês que precisava entender o conjunto anterior para entender a sequência, tá? Então, entendendo os naturais, a gente entende os inteiros depois mais facilmente. Entendendo os inteiros mais facilmente, a gente entende os racionais mais facilmente, tá? Então, é uma sequência lógica aí, tá bom? Da sequência aqui. Esse desenho, turma, é o que representa aí o organograma, que representa essa noção de inclusão, tá? Então, vejam só. Ali no meio, eu tenho os naturais, que é 0, 1, 2, 3, assim sucessivamente. Ampliando um pouquinho mais, a gente tem os inteiros ali, que já tem os negativos, né? -1, -2, etc. Certo?
Agora, ampliando ainda mais, eu tenho os racionais, que aí nós já temos frações como meio, 3/2, 5/3, 0,333, infinito. Por que esse número 0,333 infinito está aí nos racionais? Porque é uma dízima periódica, tá? É uma dízima periódica e, como eu falei para vocês, dízimas periódicas a gente consegue escrever no formato de fração. Tá? Então, ele está aí também. Beleza? Eu acho que eu não esqueci nenhum. Então, retomando. Ali dentro nós temos os naturais, que são os números mais simples, tá? 0, 1, 2, 3. Ampliando mais, a gente tem os inteiros, que aí já engloba os negativos também. E agora, ampliando bastante, nós temos todas as frações, mais as dízimas, tá? Dízimas finitas ou dízimas periódicas. Tá bom? Vou dar sequência. Então, olha só, o conjunto dos números racionais pode ser representado por... Então, muita atenção agora aqui, turma. Eu estou escrevendo aqui Q, tá? De racionais, ou seja, conjunto dos números racionais, é igual, né? A sobre B. O que é A sobre B? Uma fração. Né? Uma fração é um número sobre o outro. Então, é isso que eu estou dizendo. A sobre B, né? Ou seja, meu conjunto dos racionais é representado por frações, tal que o A, que é o número que está em cima da minha fração, ele pertence aos números inteiros. Então, tá aí. Por que a gente precisava saber o que é inteiros para estudar esse conjunto? Tá aí um dos motivos, tá? Então, o meu A tem que ser dos inteiros, tem que pertencer aos inteiros. E o meu B tem que pertencer aos inteiros asterisco, né? Vocês lembram lá o que é os inteiros asterisco? Quem lembra? O que significa esse asterisco aí? Ninguém lembra? Tá, eu vou dizer novamente, tá, turma? Quando eu tenho ali o símbolo de um conjunto e eu acompanho o asterisco dele, significa que não possui o zero, tá? É isso que quer dizer esse asterisco. Eu tenho todos os números do conjunto com exclusão do zero, certo? Então, nesse caso, eu tenho z asterisco, né? Inteiros asterisco. O que isso significa? Que é todos os inteiros com exclusão do zero. Qual que é a conclusão disso? Eu estou dizendo que o número que fica embaixo da minha fração não pode ser zero. Tá? E por que não pode ser zero? Porque toda fração é uma divisão, tá, turma? E na divisão, nós não conseguimos dividir por zero, tá? Nós não dividimos por zero. Então, de novo, recapitulando. Como que a gente representa os racionais? São todas as frações, tá? Qualquer fração já está aí dentro. E o número de baixo dessa minha fração não pode ser zero, tá? Só isso. Vou dar sequência. Isso que está escrito aí para vocês, turma, é a definição geral dos elementos dos racionais, tá? Então, olha só, para compreender bem a definição de números racionais, todas as possibilidades dessa definição e o que esse conjunto numérico envolve, eu preciso lembrar a definição de fração. Como eu falei para vocês lá no início, eu ia retomar aqui com vocês a definição de fração. Então, tá aqui, ó. O que é uma fração? Né? É o que a gente vai ver. Uma fração é uma divisão. Eu acabei de falar isso, tá, turma? Por isso que o número de baixo não pode ser zero, porque uma fração é uma divisão e não se divide por zero. Tá? Nós conseguimos dividir o zero, mas não dividir por zero. O que isso significa? O zero pode estar em cima na fração, mas não pode estar embaixo. Tá? Então, como que a gente representa uma fração? Assim como a gente já viu, um A sobre B. Tá? Um número sobre outro. Só isso que está escrito aí. Assim, para que seja uma fração, os números A e B precisam ser inteiros. Né? O que isso significa? O meu A e meu B não pode ser um número com vírgula, no caso um decimal, não pode ser um decimal periódico, decimal infinito, não pode ser nada disso. Tem que ser um número inteiro e acabou. Tá? E o meu B será sempre diferente de zero. Por que ele vai ser sempre diferente de zero? Porque não se divide por zero.
Tá, turma? Números que podem ser escritos na forma de fração. Bastante atenção aqui, tá, turma? Quando a gente diz que os números que estão dentro dos racionais são todos aqueles que a gente consegue escrever na forma de fração, eu estou querendo dizer que qualquer número que eu pegue ele da forma como ele está e consiga modificar para virar uma fração sem perder o valor do número, ele é racional, tá? Então, o que isso significa? Que eu posso pegar os números inteiros, os naturais e outros tipos de número e escrever de uma forma conveniente, tá? Que forma conveniente seria essa? Forma de fração, tá? Então, ó, por exemplo, as próprias frações, ele é o primeiro. Uma fração já está escrita no formato de A sobre B, né, no formato de fração, então a gente vê que a fração já fala, beleza, é racional, acabou. Tá? Só isso. Segundo caso, os números inteiros, turma. Então, ali embaixo eu trago para vocês, qualquer número inteiro pode ser escrito na forma de fração. Para tanto, basta dividi-lo por 1. Tá? Então, é sempre isso. Quando eu tiver um número inteiro, eu só vou colocar ele sobre 1 e pronto. Está na forma de fração e eu não mudo o valor desse número. Qual que é o exemplo que eu trago ali para vocês? O menos 7. Ó. Eu escrevo menos 7 como menos 7 sobre 1. Menos 7 dividido por 1 continua sendo menos 7. Não mudou o valor dele, não mudou nada. É a mesma coisa, certo? Só que eu escrevi ele no formato de fração, né? Então, ele é racional, tá? Como eu falei para vocês lá no início, todos os racionais e todos os inteiros e todos os naturais estão dentro desse conjunto. Por quê? Eu posso colocar todos eles sobre 1 e pronto, é fração, não mudei o número dele. Então, olha só, um exemplo de natural. Número 5. Né? Não está no formato de fração, mas se eu escrever 5 sobre 1, pronto. Ele tá na forma de fração, então ele é um racional. Tá? Decimais finitos. Tá? Ó, eu trouxe aí para vocês um exemplo, né? Primeiro eu vou ler o texto aí para vocês. Qualquer decimal finito, ou seja, que possui um número limitado de casas decimais, pode ser escrito na forma de fração. Um decimal finito, decimal é que tem vírgula. E finito é que ele acaba. Tá? Então, se é um número que possui vírgula e que acaba, né, que não tem reticências aí no final, então ele é um decimal finito e a gente consegue escrever ele no formato de fração, qualquer decimal finito, tá? Então, a gente vai sempre colocar sobre ele não 1, né, mas sim bases de 10. O exemplo que eu trouxe aí para vocês é o 2,455, tá? Se eu dividir ele por 1000, né, colocar aí 2,455 dividido por 1000, ele se torna uma fração, tá? Então, ele é racional, tudo bem? No caso, eu trouxe aí para vocês como 10 ao cubo, né? Porque eu falei, uma base de 10. 1000 escrito em base de 10 é 10 ao cubo, tá? Não mudou nada. Só escrever ele no formato de fração. Não mudei o valor desse número, porque se eu dividir 2.455 por 1000, eu vou voltar no meu número original, tá? Então, eu não mudei nada. Por que que eu divido ele por base de 10? Porque eu só elimino a vírgula, tá? Então, eu fico lá naquela regrinha de que o número de cima tem que ser inteiro. Eliminei a vírgula, o número se torna inteiro. Certo? Dízimas periódicas. Uma dízima periódica, turma, é todo aquele número que tem vírgula, né? Ele é uma dízima, e é infinito, tá? É periódico, é infinito, não acaba nunca os números após a vírgula. Então, eu trouxe aí como exemplo para vocês o 0,333 e continua 3 infinito, tá? Eu posso escrever esse número como 1 dividido por 3, né? 1/3. Essa é a fração. Se vocês pegarem a calculadora aí de vocês e colocar aí 1 dividido por 3, vocês vão encontrar exatamente esse número, 0,33333. Tá? Então, toda dízima periódica, tá? Ela tem que ter um período. Dízima periódica é isso. Dízima é porque é um número com vírgula.
periódica porque ela tem um período. O que significa ter um período? A gente sabe o que está se repetindo após a vírgula. Tá? Nesse caso, eu sei que vai ficar 3 infinitamente. Uma dízima não periódica seria um número com vírgula, mas que é números aleatórios que se repetem aí após a vírgula, tá? A gente não sabe exatamente o que vai se repetir aí. Então, é só dízima, mas não é periódica. Para ser periódica, a gente tem que saber o que se repete, e só as periódicas que a gente consegue escrever na forma de fração, tá? Outro exemplo que eu trouxe aí para vocês. 1,66666 infinitamente 6. Eu sei que tem vírgula, então é uma dízima. E sei que depois dessa vírgula vai ficar se repetindo 6 infinitamente. Então, uma dízima periódica, tá? Como que eu posso escrever essa dízima periódica? Eu escrevo ela como 5 dividido por 3, né? 5 terços. Essa é a fração que representa ela. Se vocês pegarem a calculadora de vocês e dividirem 5 por 3, vocês vão obter exatamente aí 1,66666, tá? Exemplos. Então, olha só, exemplos de números inteiros. 2, eu só coloco 2 sobre 1. Tá? 5, eu coloco 5 sobre 1. Menos 7 sobre 1. Transformei ele numa fração, não modifiquei o valor, então ele é racional. Tá? 2 dividido por 1 continua sendo 2, 5 dividido por 1 continua sendo 5, e menos 7 dividido por 1 continua sendo menos 7. Não mudei nada. Números decimais exatos. Então, ó, 0,2 é o mesmo que 2 sobre 10. Se vocês pegarem a calculadora e dividirem 2 por 10, vocês vão obter 0,2. Tá? Então, é a mesma coisa. Escrevi ele no formato de fração, não mudei o valor, porque 2 dividido por 10 é 0,2, então é um número racional. 0,06, 6 dividido por 100 agora, né? Ou 10 ao quadrado, tanto faz. Se eu for colocar em base de 10. Continua tendo o mesmo valor, mas eu escrevi ele no formato de fração, tá? Então, tá ok. 2,173. Dividi ele por 1000, tá? Ou 10 ao cubo. Transformei numa fração, não mudei o valor, então ok, ele é racional. Dízimas periódicas. Tem o 0,333, que eu já tinha usado como exemplo, né? Eu trago aqui para vocês como 3 nonos. Só que eu posso simplificar essa fração aí por 3. Aí 3 dividido por 3 dá 1, 9 dividido por 3 é 3. Então, 1 terço, mesma coisa. 0,24141. Tá? Eu consigo escrever nesse formato aí de fração. Se vocês fazerem a divisão, vai dar correto, tá, turma? 2,7777. Consigo escrever como 25 sobre 9. De novo, se vocês pegarem a calculadora de vocês e efetuarem essa divisão, 25 dividido por 9, vai dar 2,777, não acaba nunca. Tá? Subconjuntos, né? A gente sempre vê subconjuntos de cada conjunto numérico que a gente estuda. Tá? Então, o primeiro subconjunto dos racionais são os racionais não nulos. Então, a gente volta em todo aquele mesmo assunto do asterisco, do mais e do menos. Só que agora colocando racionais na frente. Então, racionais não nulos, certo? É o racionais asterisco, está escrito aí para vocês. É o Qzinho com asterisco. Racionais não nulos. O que isso significa? Não tem o zero, tá? Então, estou escrevendo aí para vocês. X pertence aos racionais, tal que o x é diferente de zero. Tá? O zero não está nesse conjunto, por causa do asterisco. Tá? Colocou o asterisco, quer dizer que eu tirei o zero. Outro subconjunto, racionais não negativos, tá? É o subconjunto composto pelos números racionais positivos e o zero. Por que eu não falo só racionais positivos? Porque não está certo, tá? É racionais não negativos, porque nesse conjunto eu tenho os positivos e o zero, tá? O zero não é positivo nem negativo, então não posso falar que é só os positivos. São os positivos mais o zero, tá? Então, eu represento como esse Q de racionais, o maisinho, né? São os não negativos. O que eu escrevo aí? X pertence aos racionais, tal que o X é maior ou igual que zero.
Então, ou x é zero ou ele é maior. Tá? Não tem outra possibilidade. Então, a gente vai ter zero os números positivos. Racionais não positivos. Tá? É análogo do outro caso. Eu tenho ali como representante aí o Q dos racionais e o menos. Tá? Por que não positivos, ao invés de falar somente os negativos? Porque tem o zero. Tá? Então, eu pego os negativos mais o zero. Certo? E eu escrevo aí para vocês, x pertence aos racionais, tal que o x é menor ou igual que zero. Então, ou x é zero, ou ele é menor que o zero. O que isso significa? Negativos e zero. Tá? Agora sim, racionais positivos. Eu coloco o mais, né, indicando que eu retirei os negativos, e o asterisco, indicando que eu retirei o zero. O que sobra para mim? Só os positivos. Então, na escrita, eu fico com x pertencente aos racionais, tal que o x é maior que zero. Tá? Ele é só maior que zero, não é igual, é maior. Tá? E análogo disso aí tem os racionais negativos. Eu coloquei o menos, indicando que eu tirei os positivos, e coloquei o asterisco, indicando que eu tirei o zero também. Sobra o que para mim? Só os negativos. Qual que é a escrita? X pertencente aos racionais, tal que x é menor que zero. O x não pode ser zero, é só menor. O que isso significa? São os números negativos. Tá? Agora vamos fazer alguns exercícios, tá, turma? A aula de hoje é bem rápida, então, terminando os exercícios, eu vou ver aqui quantos tem. 2, 3. Tá? São 3 exercícios, tá, turma? Eu vou deixar 5 minutinhos para vocês tentarem fazer cada um desses exercícios. Depois de 5 minutinhos a gente resolve, é a mesma dinâmica de sempre, tá? E aí a gente finaliza a aula de hoje, tá? Racionais entre muitas aspas aí, é mais fácil, então a gente conclui só nessa aula, tá bom? Então eu vou dar 5 minutinhos para vocês tentarem resolver esse primeiro exercício, é só classificar como verdadeiro ou falso, tá? E em 5 minutos a gente resolve. Vamos lá, turma. 5 minutinhos. Tentem resolver, tá? Não fiquem esperando. Turma, vamos lá, vamos corrigir essa questão aí, tá? Verdadeiro ou falso, certo? Tá bem simples. Então vamos lá, deixa eu achar minha caneta aqui. Ó, a letra A. 0, 21, 21, 21, 21 é um número racional? Tá, turma? Essa é verdadeira. Lembrando que eu falei, uma dízima periódica sempre é um número racional. E nesse caso aí, é uma dízima periódica, tá? É uma dízima, porque tem vírgula, tá? E o período dela é 21, 21, 21, 21. A gente sabe que vai repetir esse 21 infinitamente. Se a gente sabe o que está repetindo, é uma dízima periódica. E dízimas periódicas são racionais, tá? B. 5 terços não é racional. Essa é falsa, tá? Por que ela é falsa? Porque 5 terços já é uma fração. Então, ele com certeza é racional. Tá? Letra C. Menos 1 é um número racional. Verdadeira, tá? Porque eu consigo escrever esse menos 1 aí como menos 1 sobre 1. Continua valendo menos 1, não mudei o valor, só que agora é uma fração, então ele é verdadeiro. Naquela letra A, turma, mesmo eu não sabendo, né, qual que é a dízima que representa essa fração, não tem problema, porque eu sei que é uma dízima periódica. Então, dízimas periódicas são racionais e acabou. Tá? Letra D. O oposto de 13 quintos é menos 13 quintos. Tá? A gente viu essa questão do oposto já nas 3 últimas aulas. Né? O oposto dos números naturais, o oposto dos números inteiros e agora o oposto dos números racionais. Tá? Continua sendo a mesma coisa.
Oposto é só você trocar o sinal. Então, aqui eu tenho 13 quintos positivo e do outro lado 13 quintos negativo. Só troquei o sinal. Então, é verdadeiro. Tá? O oposto é esse aí mesmo. Tá? É 1,4142, 13, 56, etc. É um número racional. Essa é falsa, tá, turma? Por quê? É uma dízima, só que não é periódica. Eu não sei quais são os números que vão se repetir ali após a vírgula. É um monte de número aleatório. Não tem uma sequência. Então, como é uma dízima, mas não é periódica, então ela não é racional. Eu não consigo escrever esse número doido aí na forma de fração, tá? Próxima. Primeiro tem aqui a resolução, ó. Vamos voltar aqui e ver. Nossa resolução ficou VF, VVF. Vamos ver se bate aqui, ó, certinho, tá? VF, VVF. Número 2, tá, turma? 5 minutinhos, tá? E eu já resolvo com vocês, ó. É para representar as frações em números decimais, tá? Essa é muito simples. O que vocês têm que fazer? Essa divisão, tá? No primeiro, tá? 375 sobre 200. Então, vocês vão dividir 375 dividido por 200. Na letra B, 30 sobre 11. Né? Vão dividir 30 dividido por 11. E assim por diante, tá? É só fazer essa divisão. Certo? Então, vou dar 5 minutinhos, né? Talvez um pouco menos, que essa aí é só efetuar as divisõezinhas e dar o decimal que representa, tá? E a gente já resolve, tá? 5 minutos, valendo. Tentem fazer, tá, turma?
Certo, turma, vamos resolver isso aí rapidinho, tá? Aí na primeira, como eu falei para vocês, né, o exercício só está pedindo para a gente representar as frações em números decimais. A primeira, a gente tem 375 sobre 200, né? É só a gente fazer 365 dividido por 200, tá? Isso aí vai dar, cadê minha caneta? 1,875, tá? A letra B é 30 sobre 11, é só fazer 30 dividido por 11, tá? Isso dá uma dízima periódica, certo? Dá 2,727272. E assim sucessivamente, tá? Vou colocar reticências. Letra C, 3 quintos, tá? Então é só fazer 3 dividido por 5, dá exatamente 0,6, tá? A letra D, 4 terços, é só fazer 4 dividido por 3. Isso também dá uma dízima periódica, tá? Dá 1,333 e assim sucessivamente. A última, menos 7 sobre 50. É só fazer menos 7 dividido por 50, tá? Ou fazer 7 dividido por 50 e depois levar esse sinal de negativo. Isso aí dá menos 0,14, tá? Então tá aí a resolução, ó, 1,875 bateu, 2,7272 bateu, 0,6 bateu, 1,333 bateu e menos 0,14 também bateu, tá, turma? Agora, esse é o último exercício, tá, turma? Eu vou dar 5 minutinhos para vocês responderem, e aí nós respondemos juntos e terminou a aula de hoje, tá? Então, essa aí eu estou pedindo para vocês a incorreta, tá? Não é a correta, turma, bastante atenção. Eu quero a incorreta, certo? Então, vocês vão analisar essas opções aí, A, B, C, D e E, e me dizer qual é a incorreta, só tem um, tá? Então, vamos lá. 5 minutinhos, tá, turma? E nós já resolvemos e finalizamos a aula de hoje.
Certo, turma? Vamos corrigir, então, o último exercício. Ó. Considere A e B números racionais. Tá? Então, a primeira coisa que a gente pensa é que A e B são duas frações. Tá? Podemos afirmar que é incorreta a alternativa. Agora, vamos analisar. A letra A sobre 2, ou seja, A dividido por 2, será um número racional. Então, olha só, se eu tiver aqui uma fração, né, vou colocar aqui A sobre C, e eu estou dividindo ela por 2, né, na divisão de fração, a gente inverte, né, e ficaria multiplicado por meio. Então, olha só, aqui ficaria A sobre 2C, isso aqui é uma fração, tá? Então, é verdade. Se eu dividir uma fração por 2, ela vai continuar sendo uma fração, ou seja, vai continuar sendo um número racional. Essa aí é certa, ela não é incorreta. A B. Raiz de A, ou seja, a raiz dessa fração será um número racional. Não sei. Vamos passar essa aí. C. A menos B será um número racional. Sim, né? Se eu tenho uma fração, subtrai outra fração, eu com certeza vou continuar tendo fração. É análogo aqui por debaixo, né? A mais B será um número racional. Sim, tá? Se eu somo duas frações, eu vou continuar obtendo uma fração. A vezes B é um número racional. É só essa partezinha do que a gente viu na explicação lá de cima. Ó. É uma multiplicação de fração, vai continuar sendo uma fração. Então, o único aí que restou para a gente como errado é a letra D, tá? Que é a alternativa que responde essa questão, tá? Raiz da fração nem sempre vai continuar sendo uma fração, tá? A gente tem, por exemplo, aí raiz de 2, que é um número irracional. Só que isso vocês só vão ver na próxima aula. Certo, turma? Então, tá aqui a resolução, né? Eu dou alguns exemplos para vocês. Essa apresentação eu não mandei no grupo de vocês ainda, eu me esqueci, tá? Então, vou mandar de toda forma agora, eu já vou finalizar a aula e vou mandar lá no grupo, certo? Essa apresentação, e vocês já vão ter acesso, tá? Para a próxima aula, eu vou fazer uma nova apresentação, porque nós vamos ver números irracionais, tá? Então, essa foi a aula de hoje, tá, turma? Até semana que vem e bom feriado para vocês, tá? Tchau, professor. Até semana que vem. Tchau, tchau. Até. Tchau, professor. Até semana que vem. Boa feriado pro senhor. Tchau. Para você também. Bom final de semana.